José Genuíno, que bom que você está aqui, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Eu estava acompanhando os comentários do Ivan e do Melo sobre um determinado jornal e eu me lembrei de um detalhe. Quando eu conheci São Paulo vivendo clandestinamente, a gente recebia uma norma da direção do partido. Quando você estiver na rua cobrindo ponto, se vier um carro de distribuição do jornal, saia, porque há um risco de ter gente do boicote. E eu me lembrei, Mauro, da história da Dita Branda e, coincidentemente, hoje eu ainda estou muito tocado, porque ontem eu assisti o filme Ainda Estou Aqui. Aliás, um filme belíssimo, completo, muito feliz em retratar a época, que a gente viveu aquela época, sente bem o detalhe, a riqueza e o brilhante trabalho do artista, o Charlton, que representa, que faz o papel do Rubens Paiva, e a Fernanda Montenegro, o papel da Eunice. É um filme que me mexeu muito. Fazia tempo que eu não chorava no cinema. Eu chorei ontem assistindo esse filme, ainda estou aqui. E aproveito para recomendar às pessoas que assistam, porque é a memória, aquela história da memória que ilumina o futuro, e nós, do presente, temos que ficar esclarecidos e não tontos em relação ao passado e nem negacionistas. Eu queria só iniciar o nosso papo aqui com essa conversa sobre o filme. Está aqui a imagem do filme. Você chegou a conhecer a Eunice e o Rubens Paiva, não? Não, eu conheci a Eunice já no processo de democratização e a luta dela. E eu conheci a Eunice através da Veroca, que nós conhecemos quando fazia movimento estudantil, né? E a Eliana, que a gente se conhecia na reconstrução da UNE, nos debates do movimento estudantil no final da década de 70 e início da década de 80. Perfeito. Veroca, grande amiga, de vez em quando está aqui com a gente. E participei também de alguns eventos com o Marcelo. Com o Marcelo, né, também. Marcelo li os livros dele e também passei alguns livros para ele. A gente conversou muito, em algumas vezes. Portanto, o Rubens Paiva eu não conhecia. Eu vivia aquela época. Então, eu me lembrei da época que eu vivia clandestino no Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas histórias, aquele ambiente. O filme te coloca num ambiente, rapaz, impressionante. O Walter foi muito feliz, porque você é levado a um ambiente da época. Quem viveu aquela época fica muito tocado pela beleza, o detalhe. Tem detalhes que só percebe quem viveu aquela época. Detalhes assim, muito sutis, muito criativos, muito geniais. Sim, vou assistir, com toda certeza. Genuíno, antes de entrar no tema do dia, né, o pacote, as divisões do interior do PT e do governo, os impasses e tal, queria te perguntar o seguinte, importante, domingo, acho que foi domingo ou sábado, esse fim de semana passado, teve uma reunião, a Yara Vidal aqui dizendo que também assistiu e chorei de soluçar. Ave Maria, vou levar lenço de papel para o cinema. Então, no domingo teve uma reunião da esquerda do PT em São Paulo. Você foi um dos líderes dos que convocou e liderou a reunião para falar, pensar o futuro do partido. Conta aí um pouco o bastidor, o que foi essa reunião? Foi sábado ou domingo, Genuíno? Foi sábado, na foi POS. sábado, dia 9, foi uma reunião bem representativa. Ela foi uma reunião de indagações e perguntas que devem orientar o debate no PT, na sucessão da companheira Gleisi e na convocação da militância petista para discutir o futuro do PT. O futuro do PT, principalmente levando em conta os desafios que temos pela frente. E a reunião foi muito positiva e ela se insere nesse movimento para fazer o amplo debate do PT, resgatar o papel da militância e indicar que mudanças têm que se processar na linha política do partido, nos métodos de organização e nas relações com outras forças de esquerda para a gente ter condições de enfrentar essa hegemonia de duas direitas no Brasil e no mundo, né? A direita neoliberal e a direita fascista. Eu acho que foi uma reunião que sinaliza um caminho que nós vamos trilhar no debate interno, na realização da eleição direta de presidente do PT
e até junho nós temos que resolver essa parada. E eu acho que está interessante, o partido está demonstrando sensibilidade política diante do momento. A própria reação do partido em relação aos cortes de gasto, em relação à própria campanha no segundo turno, no primeiro turno, e a própria atitude do partido em relação ao modelo de governabilidade que o Lula construiu a partir da sua eleição em 2022. O Genuíno, a eleição vai ser direta, já está certo isso? Pelo sistema Como é que vai ser? O diretório vai se reunir agora em Brasília no dia 7 de dezembro e vai definir esse processo. Pelo estatuto, pela lei do partido, a eleição da presidência e do diretório será pelo voto direto, que é o chamado PED, o Programa de Eleição Direta. Não tem sentido o Diretório Nacional discutir a sucessão da Gleisi. Pode discutir, mas a militância tem que ser ouvida, os filiados, e devem votar. Nós vamos defender a realização da eleição direta do chamado Programa de Eleição Direta, o PED. Genuíno, vamos entrar então agora nesse tema que é o tema da ordem do dia, ou um deles pelo menos, que é a questão do pacote do Haddad, o pacote de ajuste fiscal. Ontem, a Gleisi veio aqui a Fórum, participou de uma entrevista no Fórum 11h30, e ficou evidente o tensionamento e a divergência entre ela e Haddad. Ela não mencionou, não fez uma crítica direta ao Haddad, mas disse, ele não conversou com o partido, ele não conversou com a bancada, não tem nenhuma reunião prevista, inclusive reclamou que ele está dizendo que o próximo passo agora é conversar com o Lira e o Pacheco, os presidentes da Câmara e Senado, mas de maneira restrita. E ela até questionou, mas por que de maneira restrita se a discussão na prática já está uma discussão pública? Então ela queixou-se disso, defendeu a assinatura do PT nesse manifesto que saiu domingo veiculou ontem dos movimentos sociais e dos 4 partidos, né, PT, PDT, PCdoB e PSB, né, contra qualquer pacote de corte neoliberal, e levou cacetada, né? O Emílio Souza, deputado estadual, que foi derrotado na eleição para prefeito de Osasco, ligadíssimo ao Haddad, né, foi o chefe da campanha dele ao governo de São Paulo, fez uma crítica contundente ao manifesto e à Gleisi por conta do lançamento do manifesto. Enfim, a gente viu os ministros na semana passada reclamando dos cortes. Está um conflito interno no PT e no governo. Como é que você avalia essa situação? Olha, em primeiro lugar, eu fico com a companheira Gleisi e assinaria o manifesto das entidades e dos movimentos organizados. Segundo, também eu me coloco ao lado do Manifesto pela Vida, que é exatamente em torno da defesa do sistema de saúde e de não ter cortes na área da saúde, na área dos investimentos que beneficia a população de baixa renda. E estou com o movimento que o PT está desenvolvendo para pressionar o governo Lula a não adotar a tirania fiscal como parâmetro para realizar esses cortes, porque houve toda uma sequência de pressão, de encurralar o governo para que ele aceitasse isso que hoje está sendo defendido por um grande jornalão, por um articulista, que é o mercado como expressão da opinião pública, o mercado como agente da democracia. Portanto, o mercado está querendo corte e gasto. Quem é que representa o mercado? Os 171 pessoas que são ouvidas pela pesquisa Focus, que diz respeito à taxa de juros, a corte de gasto. Quer dizer, nós temos uma aristocracia financeira que determina que mercado é esse, que formadores de opinião são esses, para pressionar o governo a cortar. É cortar. Olha, eu vi algumas matérias sobre o pessoal que recebe o BPC, pessoas que recebem o salário mínimo. Imaginar que vai ter corte nesses programas sociais, principalmente na educação e na saúde, é inaceitável. Aliás, nem os governos de direita fizeram esse tipo de corte nas despesas vinculadas à área da saúde, da educação, à área da previdência. Portanto, eu acho que esse não é um debate qualquer, Mauro.
esse é um debate que tem repercussão estratégica para o futuro do governo desses 2 anos e também para o PT. Porque se nós realizarmos essa reforma no corte de gasto, é o projeto mais amplo que vai estar em jogo. É a legitimidade dele, a autoridade dele. Portanto, eu lembro muito aquela frase da Margaret Thatcher para o Tony Blair: é melhor do que nós quando eles, se referindo aos trabalhistas, aplicam o nosso programa na questão das privatizações e na eliminação de direitos. Foi o que aconteceu, que a gente sabe qual foi o fim dessa tragédia política. Portanto, esse assunto nunca foi colocado nos governos de direita, e é colocado pós-constituinte. E agora é colocado o PT pagar essa conta, o PT sujar suas mãos, o PT... E não há. Por isso eu quero discordar de alguns companheiros do PT, como o Emílio Souza, como o candidato a presidente do PT, o Edinho, e a opinião do Mercadante, presidente do BNDES, que fala que o PT, em qualquer circunstância, tem que defender o governo e tem que defender o pacote. Portanto, eu me coloco ao lado dos que querem resgatar uma posição clara, contundente, de derrotar o credo neoliberal. Você sabe que o credo neoliberal é claro, é rentismo, privatização, está aí a crise do serviço privatizado como energia, é a tirania fiscal, e o arcabouço fiscal colocou o governo numa armadilha, e a desregulamentação dos direitos, né? A desregulamentação dos direitos, porque o Brasil, segundo eles, tem direito demais. Eu acho que não é uma discussão qualquer, Mauro, é uma discussão que diz respeito ao futuro da esquerda. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero fulanizar, sei que você também não gosta dessa fulanização, mas acho que é um quadro importante do PT e, de certa maneira, surpreendeu ontem. Para mim, não se surpreendeu tanto, porque eu vinha vendo a trajetória dele, que foi o Mercadante que saiu a público ontem para defender o ajuste fiscal, e isso que você falou, dizendo que o PT tem o dever de apoiar o governo. Bom, o Mercadante vem numa trajetória pública recente de apoio às privatizações. Ele deu uma entrevista na Folha, essa sim me chocou tempo atrás, em que ele não questionava a privatização da Sabesp, questionava apenas o preço. Ele acha que ia sendo mal vendida, mas ele em nenhum momento questionou a privatização da Sabesp. À frente do BNDES, ele está liderando talvez o maior programa de privatização da história do banco, com essas PPPs, né? O Banco BNDES hoje está financiando a privatização de escolas, hospitais e presídios. Essa privatização de escolas em São Paulo, que tem causado tanto escândalo à esquerda do Tarcísio, é feita com o dinheiro do BNDES. O BNDES é que está bancando, está financiando essa privatização. E aí, nessa declaração ontem, Genuíno, achei muito impactante, porque ele disse o seguinte, que nós precisamos ter uma trajetória previsível das despesas obrigatórias, saúde, educação, BPC e essas, para garantir o investimento. O crescimento vai melhorar as condições para a estabilização da dívida pública. Sabe o que eu escutei aqui, Genuíno? Um eco do Delfim Neto dizendo que primeiro a gente precisa crescer, depois a gente divide o bolo. Fiquei assim, surpreso, não? Eu estou surpreso, Mauro, porque a esquerda tem que ter uma posição muito clara em relação aos serviços essenciais. Aceitar direta e indiretamente privatizar a saúde, educação, segurança, presídio. Esse negócio de privatizar presídio, Mauro, é um escândalo que vai encher, as cadeias vão ficar cada vez mais cheias, porque o preço é pelo número de presos. E direto ou indiretamente, nós não podíamos dar aval a esse processo de financiamento das PPPs. Portanto, eu discordo profundamente dessa atitude do BNDES, faço essas críticas, espero que o partido, diante desses fatos graves, possa se posicionar com a militância, porque isso choca a militância do PT. Aliás, na reunião que nós tivemos sábado,
você tinha uma espécie de desabafo das pessoas. As pessoas queriam falar, não estão encontrando palco, não estão encontrando espaço. E, ao mesmo tempo, há uma militância que quer ter vez e voz. Portanto, eu acho que é um absurdo essa legitimação da privatização da água, das escolas, pode chegar na saúde. É isso, Mauro. Se a esquerda abre mão de que direitos essenciais pode ser gerido pelo lucro, ela deixa de ser de esquerda. Porque, olha bem, saúde, educação, assistência social, previdência básica, água, esgoto, presídio, segurança pública, não pode ser privatizado, porque se você privatiza na forma de parcerias, o sentido dessas parcerias com o setor privado é o retorno. E esse retorno é lucro. E o lucro, como retorno, condiciona o atendimento dos direitos da população. Quer dizer, você coloca uma multidão na invisibilidade, no desespero social, na exclusão, e você acaba administrando a economia para consolidar os ricos. Por que o Congresso Nacional, a Câmara, derrotou aquela emenda sobre a taxação dos super ricos? Esse é o debate que nós temos que fazer. Esse debate que eu acho que o Lula está percebendo que é uma encruzilhada. Perante a história dele, perante os discursos dele, perante o futuro dele, fazer essa cirurgia que a área econômica do governo está propondo é fazer uma cirurgia no perfil, na história, nos compromissos, na biografia, e tudo isso junto pode significar uma grave crise para o PT. Portanto, nós estamos nessa luta, nessa caminhada para pressionar o governo e impedir que ele realize esses cortes, diante de toda a história de como esses cortes foram colocados no colo do governo. Porque houve precipitação, se utilizou o segundo turno, houve a avaliação da eleição, houve a especulação com o preço do dólar, houve a especulação com a taxa de juros de 0,5 ponto, e há toda uma sequência de reuniões como se o governo tivesse que assinar. Então, eu espero que o Lula não seja um carimbador de corte de gastos para a população mais pobre. Porque são duas visões antagônicas, né? Não são nem distintas, antagônicas. Tem uma visão que é a visão da Faria Lima, que nesse momento, e mais uma vez, não é uma acusação, é uma constatação, está sendo vocalizada por Haddad Mercadante, por exemplo, que diz assim: existe uma crise fiscal, ou seja, o Estado precisa de dinheiro, e para viabilizar esses recursos, o único jeito é cortar no orçamento. O que quer dizer orçamento? Cortar no dinheiro que vai para os pobres. Saúde, educação, BPC, reduzir o reajuste do salário mínimo, seguro-desemprego, abono salarial, e nada disso, mais uma vez, não é uma acusação. O Haddad disse que eram esses os pontos, né? E agora o Aloysio Mercadante vai na mesma linha. E tem uma outra linha, que é antagônica, essa que diz que, não, primeiro, não precisa de fazer corte de despesa, basta acabar com o teto de gastos. Você resolveu isso. O Estado pode voltar a se endividar mais livremente e, com isso, financiar o desenvolvimento. Ou ir para cima dos ricos, né? Atacar a taxa de juros, que eles não falam, né? Acabar com a sonegação, acabar com os subsídios, acabar com todos, colocar o rico no imposto de renda, comprometeu o presidente Lula. Ou seja, são dois caminhos antagônicos, não há conciliação entre esses caminhos, né? Aliás, Mauro, você tem toda a razão de colocar que são dois caminhos opostos. E esses dois caminhos diz respeito à característica de um governo progressista. Se a gente submete ao crédito neoliberal como se fosse uma determinação e a gente tem que ser obediente, nós estamos colocando em risco esse projeto. Esse modelo de parcerias, eu aproveito e quero registrar a publicação que você divulgou no YouTube sobre um depoimento da Andréa Caldas do que significa para a educação esse modelo de parcerias. Vocês sabem, a Andréa Caldas é uma militante do PSOL, nós tivemos, inclusive, uma experiência comum de publicar um livro sobre a Constituinte, e o artigo dela, que você, fruto de uma entrevista contigo, mostra muito bem que o modelo de parceria na educação
o modelo das OS em saúde pública, o modelo de, se a gente pode estender isso para o modelo de financiar os presídios, privatização de presídio, vai por aí fora, você aprisiona os direitos básicos a uma lógica do lucro. E essa lógica, ela é perversa, não tem mão bondosa, não tem caridade que resolva esse problema. Então, eu acho que nós estamos diante de uma discussão estratégica sobre o programa do PT e sobre o caráter do governo Lula. É um governo de centro-esquerda, bem mais amplo que o PT, e é natural que o PT tenha autonomia para fazer as críticas, para fazer as pressões, porque o governo é mais amplo que o PT. E o PT defende o governo, mas impõe, coloca na agenda exigências básicas, de acordo com a sua linha política. Genuíno, eu queria entender, ou você buscasse interpretar para nós, o lugar que está ocupando o presidente Lula nesse momento. Ficou patente, eu fiz uma reportagem aqui bem detalhada sobre toda a ofensiva do Fernando Haddad com o mercado financeiro, com a Faria Lima, para arrancar do presidente Lula a aprovação do pacote tal como estava. Então, a gente teve dia 14 de outubro, começou isso dia 14 de outubro, aquela entrevista para Mônica Bergamo, feita, de certa maneira, em combinação com os banqueiros, porque 2 dias depois ele foi com os banqueiros lá ao presidente Lula, que apoiaram o Haddad de maneira entusiasmada. Aí depois ele vai na semana seguinte para o FMI diz que tem que aprofundar o ajuste fiscal, ele diz que vai fazer isso, volta, dia 3 de novembro, o mercado, a Faria Lima está chacoalhando a economia, né, disparando o dólar, o Lula manda ele suspender a viagem e ele vai, dia 4, segunda-feira, para uma reunião com o Lula, dizendo aos jornais que sairia dessa reunião com o pacote aprovado. Deu tudo errado, Lula chamou os outros ministros, a coisa não foi, e aí ele disse, não, quinta sai o pacote, não saiu, sexta sai o pacote, não saiu, então aí agora, né, ele ensinou que sairia na segunda ontem, agora o Lula disse que vai chamar o Ministério da Defesa, que vai ter cortes para eles também, para distribuir mais, aí vai ter uma reunião do Haddad com o Múcio, enfim, a coisa está rolando. Como é que você vê o papel do Lula nesse processo todo? Olha, o papel do Lula nesse processo todo, como você pergunta, reflete um pouco a história da personalidade política dessa liderança. Olha, Mauro, quando está em jogo a biografia, o perfil político e a própria sobrevivência política do Lula, ele já demonstrou em outras ocasiões que não vai baixar a cabeça. E eu espero que ele está construindo uma tática para não aceitar. Porque se ele fosse aceitar a ditadura do mercado, ele já tinha decidido essa questão. Na medida em que ele pressiona, negocia, agora coloca o Ministério da Defesa, corretamente, porque existem privilégios, existe vantagem devida no sistema de aposentadoria dos militares, é que ele não vai tomar essa decisão nos termos em que o Haddad está propondo. Eu admito que essa é a tendência principal, se ele já tinha dado. Segundo, se ele está conversando com o ministro do Trabalho, o ministro da Previdência, a própria posição do Camilo passa a ser importante, porque o Camilo dos ministros do governo Lula foi o que saiu vitorioso da eleição municipal, que elegeu o prefeito de capital. Quer dizer, ele vai desautorizar um ministro, como o Camilo, que está contra atingir o Fundeb com esse corte, quer dizer, portanto, eu acho que o governo, o Lula, está refletindo esse perfil que ele sempre refletiu nas greves do ABC, nos dilemas que o PT viveu, da Constituinte, depois da Constituinte, ele está refletindo isso. Esse é o lado, vamos dizer assim, potencialmente positivo do Lula. Agora, tem que haver pressão, tem que haver, vamos dizer assim, contrapartida ao movimento dos banqueiros, para que ele tenha condições políticas para tomar essa decisão. Eu acho que o Lula tem virtudes, é brilhante, agora ele não pode ficar como se fosse um cabide que as pessoas empenduram suas demandas, não. É necessário que os movimentos com essa carta, essa nota, a Frente pela Vida,
a posição de alguns economistas progressistas, que ele tenha força para... Esse não é um enfrentamento qualquer, viu, Mauro? Olhem bem, na América do Sul e na América Latina, governos que fizeram esse enfrentamento, veja o caso da Colômbia, o Petro está com uma situação difícil, mas está fazendo enfrentamento. A própria experiência do México, com o Obrador e a Cláudia, estão também fazendo enfrentamento. Aonde não faz enfrentamento, predomina a concepção política, econômica, ideológica neoliberal. O caso da Argentina, com o Alberto Fernandes, o caso do Equador, o caso do Peru, e vai por aí afora. Então, eu acho que não é qualquer coisa essa encruzilhada que nós estamos vivendo. Nós estamos podendo... Talvez a gente esteja, no concreto, decidindo sobre algo muito importante para o nosso futuro. Para o futuro da esquerda, o futuro da reeleição do Lula, o futuro da continuidade desse projeto e o futuro do próprio PT. Porque a gente ainda não saiu da crise violenta que botaram o PT nela, com o Mensalão, com o Lava Jato, fomos para uma eleição difícil em 2022, fomos para outra eleição difícil em 2024, e o partido que não deu ainda a volta por cima vai legitimar essa tirania fiscal. Não dá, né, Mauro? É uma questão chave para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda. É mais do que o PT e a esquerda. Zé, deixa eu te falar uma coisa, que eu queria muito ouvir tua opinião sobre isso. Inclusive, daqui a pouquinho, nós vamos entrevistar aqui, vou conversar com o Rick Azevedo, que é o grande inspirador desse movimento aí do fim da jornada 6x1. A política é aquilo que acontece de acordo com os planejamentos. Então, vai ter eleição, os partidos se organizam para as eleições, definem programa, candidaturas. Então, tem todo um planejamento. Mas, assim como a vida, a política é o que acontece todo dia com muitas surpresas. A grande questão não é o planejamento, é o inesperado. Então, aí vem o inesperado, e o inesperado muda todos os planos e projetos, e você tem que encarar o inesperado. Me parece que talvez a gente esteja diante de um inesperado agora, que é essa mobilização surpreendente pelo fim da jornada 6x1. Inclusive, vai ter manifestação de rua agora, no feriado, na sexta-feira, dia 15 de novembro, em todo o Brasil. Pode ser um fracasso? Pode, mas pode ser um sucesso. E aí até aquele espírito dos 20 centavos de 2013, a gente tem um cenário que talvez, né, tenha convergências. Há uma visível insatisfação popular com as condições de vida que as pessoas têm hoje. Né? Em 2013, apesar de estatísticas tão lustrosas. Como é que você vê este movimento do fim da escala 6x1 e como é que você vê a possibilidade deste movimento ter um peso na conjuntura? Olha, Mauro, ainda bem que o acaso existe na política. A política não é uma regra aritmética e matemática de começo, meio e fim. E o acaso faz parte da subjetividade, dos efeitos, do inesperado. Por isso que a política é muito rica. Eu acho que entre o fracasso e o sucesso, nós estamos iniciando um movimento com essa questão da emenda contra o 6x1, que coloca na agenda, Mauro, uma coisa importante, que é a discussão, no quadro da crise, dos direitos sociais. Os direitos sociais, a ideia de direitos mais ampla, e a ideia dos direitos sociais como a jornada, condições mínimas de cidadania, condições mínimas de repouso, condições mínimas em relação ao lazer, à cultura, eu acho que nós estamos, talvez a gente esteja entrando numa rota virtuosa de mobilização por direitos sociais. Pode ser que não seja um grande sucesso, mas também não é um grande fracasso, a gente esteja iniciando uma campanha. Eu acho positiva a posição da bancada de assinar, a bancada do PT, do meu partido, de assinar a emenda. Eu acho que a gente deve engrossar essas manifestações e começar a discutir. De assinar os direitos e a cidadania da classe trabalhadora. E eu acho que é fundamental a gente discutir. Aliás, é uma maneira da gente dialogar com os terceirizados, precarizados, os empreendedores, daquilo que é o mínimo do minimoro, que é exatamente essa iniciativa do vereador Vick, e eu acho que toda a esquerda devia estar unida em torno dessa bandeira.
Preocupou-me ontem, Genuíno, a postura do ministro do Trabalho, que lembrou um pouco para mim, e por isso me preocupou, a postura do prefeito de São Paulo em 2013, o Fernando Haddad, que foi inflexível diante da reivindicação dos estudantes e do movimento, do MPL, Movimento Passe Livre, para que fosse cancelado o reajuste de 20% nas tarifas. A posição do ministro do Trabalho ontem lembrou um pouco essa do Haddad. Será que o PT e o governo, né, no caso do Haddad e o governo do PT também em São Paulo, vai na mesma linha de 2013? Eu acho que não. O PT não, porque está escaldado. Aliás, essa posição do ministro Marinho é uma posição da prática ser contra. Porque se você remete essa questão para a negociação coletiva, ela vai ser inviabilizada. Tem determinados direitos que você não bota na mesa para negociar. Direitos você bota na mesa para defender, para viabilizar. E o mínimo de um governo progressista em relação a essa questão é defender a redução da jornada de trabalho. Aliás, a redução da jornada de trabalho, que se tornou uma bandeira mundial, uma bandeira internacional, ela está hoje colocada em várias experiências em vários países, inclusive países capitalistas. Então, eu acho que foi uma posição equivocada, tímida. É aquele negócio, o pessoal que é governo, governa sem tensionar, governa se submetendo demais, governa aceitando o status quo. Qual é o resultado disso, Mauro? Como aconteceu em 2013, a gente passa a ser confundido com o status quo, surge uma mobilização popular e coloca a esquerda que governa no alvo do desgaste político. Então, isso é grave e esse problema está acontecendo. Veja o resultado da eleição dos Estados Unidos, o voto dos muçulmanos, o voto dos árabes, o voto da comunidade judia, como é que se processou nesse processo de eleição. Portanto, eu acho que é fundamental a gente perceber que na ordem neoliberal, baixar a cabeça, moderar, não disputar, é o caminho da derrota política. A gente teve sinais dessa política que foi derrotada na eleição de 2024. E insistir nesse caminho é um equívoco. Portanto, a gente devia engrossar essa campanha. Aliás, a campanha pela jornada de trabalho, diminuição da jornada de trabalho, é uma campanha muito importante para a nova classe trabalhadora. É a maneira de a gente discutir, de ligar, fazer uma vinculação política com a classe trabalhadora, que eu chamo nova classe trabalhadora, inclusive com as pessoas que não exploram o trabalho de outro, que são trabalhadores que vivem do seu próprio trabalho. Eu acho que nós estamos diante, Mauro, de certas questões que são muito importantes para o nosso discurso, para a nossa plataforma. Essa questão dessa emenda 6x1, a questão, por exemplo, da crise do modelo de privatização, que devia botar na pauta o preço da tarifa, o valor que calcula a tarifa, a discussão da emergência climática com os desastres que ameaçam a humanidade, tanto na Espanha como aqui, em outros países do mundo. A questão, por exemplo, dos direitos das mulheres, da comunidade negra, da LGBTQIA+, dos povos originários. Veja bem como é simbólico a gente estar diante dessa COP e se realizando o G20 aqui no Brasil. Quer dizer, a agenda está muito rica. A esquerda tem que saber se colocar, tem que ter uma postura de vanguarda política, de ousadia para definir suas posições nesse momento e não ficar, vamos dizer assim, apenas administrando a crise do capitalismo, que é inadministrável. Então, desse ponto de vista, eu queria te colocar uma questão que para mim chamou a atenção, me causou uma certa preocupação e te convidar para uma reflexão sobre isso. Ontem, inclusive, na entrevista aqui, a Gleisi disse que discorda abertamente do Edinho Silva, que é cotado, né, aparentemente, a candidato do presidente Lula à presidência do PT. Ele deu uma declaração que me preocupou muito. Ele disse assim: acho que o partido erra e nós temos que fazer o debate interno
para mostrar para a maioria do partido que alimentar a polarização é um erro. Ela efetivamente, a polarização, vai nos levar a um ambiente onde só ganha o antissistema, só ganha essa direita que cresce no país. Ou seja, o Edinho assumiu que ele é sistema, que ele defende que a esquerda seja uma defensora do sistema em oposição à direita antissistema. Eu pensei, meu Deus do céu, será que é isso que vai ser esquerda no Brasil? Ô, Mauro, é o fim de qualquer projeto de esquerda, porque diante de uma crise do sistema, se a esquerda não polariza, se a esquerda não debate alternativas, se a esquerda não debate reformas estruturais, ela cai no colo, nos braços da direita liberal. E a direita liberal, neoliberal, ela faz parte, diante da crise da democracia liberal, que vem da crise de 2008, acaba fazendo, direto ou indiretamente, o jogo do fortalecimento da extrema-direita. O fortalecimento e a vitória de Trump nos Estados Unidos foi devido ao fracasso do governo Biden dos democratas. E olha o que aconteceu na Argentina com Alberto Fernandes. Portanto, nós temos que colocar claramente a nossa proposta de mudanças estruturais, de mudanças radicais. A polarização ela é um dado da realidade, depende do tipo de polarização, depende da força das ideias que propõem solução. Nós não vamos simplesmente fazer agitação da desgraça, nós temos que propor radicalmente soluções para a desgraça social, ambiental, cultural, econômica, ambiental, etc, etc. Portanto, eu discordo radicalmente dessa opinião do Edinho, né, ex-prefeito de Araraquara, e vou me opor que com essas ideias ele ganhe a condição de ser presidente do PT. Eu acho que se a gente olhar a experiência do governo da Colômbia, se a gente olhar a experiência do governo mexicano, se a gente olhar a experiência da esquerda francesa, França insubmissa, e se a gente ver as experiências que está mobilizando movimentos, entidades, setores, juventude, mulheres, etc., pelo mundo afora, nós temos que ser uma alternativa contra esse sistema. É esse sistema, Mauro, que destrói a natureza, que privatiza a sociedade, que destrói serviços, que leva às calamidades. E se a esquerda abrir mão de criticar esse sistema, nós vamos, inclusive, legitimar a extrema-direita, porque a extrema-direita não é antissistema. A extrema-direita faz um discurso farisaico e hipócrita, mas, na verdade, eles são os mais radicais defensores do sistema. Qual é a postura concreta onde eles governaram que feriram os interesses do sistema? Nenhuma. Não há nenhuma. Bancos, monopólios, privatizações, guerra, nenhuma. Portanto, em vez da gente desmascarar, deslegitimar essa postura antissistema da extrema-direita, nós vamos cair nos braços do centro, achando que o centro vai representar os interesses. Qual é a consequência disso? Você rebaixa o programa, claro, você diminui o sarrafo do programa e você amplia a sustentabilidade. Este caminho não é o mais virtuoso para construir uma contra-hegemonia da esquerda para derrotar a ordem imperialista, a ordem capitalista em todos os seus aspectos. Essa é uma discussão, Mauro. O PT está diante de encruzilhadas históricas. Dependendo de como ele enfrentar, você pode ter um sentido ou outro. Como foi na época do colégio eleitoral, como foi na época da Constituinte, como foi na campanha do Lula de 89, é bom deixar claro. Como foi a oposição do PT ao programa neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Tem momentos que o futuro está em jogo. E nós temos que trabalhar com uma estratégia, com uma tática adequada a essa situação. Não é um problema qualquer de apenas uma opinião desse ou daquele dirigente que vai disputar a presidência do PT. É isso aí. Obrigado, Genuíno. Boa continuidade de semana para ti. Sigo agora com esse jovem Henrique Azevedo aí, que está o fenômeno da política brasileira nesse momento. Obrigado, Genuíno. Um grande abraço, viu, Mauro? Um abraço para os que acompanharam esse café nosso, que nos ajuda muito a
esclarecer os corações e mentes para que a esquerda seja protagonista. Protagonista com ousadia e não protagonista com mediocridade. Isso aí. Valeu, super genuíno. Um abração. Até terça-feira que vem.